Então, pessoal, continuando na revisão das estruturas de repetição, a gente chegou agora no segundo comando, que é o while. Ele funciona exatamente como o for. A gente pode pegar aquele mesmo exercício que a gente fez do for e reaplicá-lo agora usando o while. A única diferença que a gente tem que ter atenção é a seguinte. O for, como eu falei, né, e reforçando que todas as estruturas de repetição têm inicialização, condição e atualização, o for já pede esses três itens no próprio comando. O while não. O while só vai pedir a condição. Então, a inicialização e a atualização, você tem que se lembrar de colocar. A única diferença é essa, beleza? Ó, aqui tem a inicialização e aqui dentro a gente tem a atualização. A gente já tinha feito e só alterá-lo para o while. Diferença aqui, pessoal, vou colocar aqui comentado, tá bom? A gente coloca dentro do while a condição. Beleza? E aí, a gente tem que ter em mente que antes da gente entrar no while, a gente precisa ter a inicialização antes dele, beleza? Não pode estar dentro dele, senão vai ficar em loop infinito. E a gente precisa ter a atualização antes de sair do while. No caso é aqui. Beleza? Fora isso, ele vai funcionar exatamente igual. Ó. Vou mandar rodar esse algoritmo. Então, lá, digite o número. 5, 8, 7, 1. Veja que ele descobriu o maior e o menor. Só que agora, ao invés do for, ele utilizou o while. Beleza? Com o while, a gente tem outras vantagens que normalmente a gente utiliza o for quando a gente está trabalhando com números. E a gente sabe a quantidade de repetições que ele quer. O while, a gente já pode utilizá-lo para comparar texto, uma pergunta, deseja continuar, sim ou não? Então, normalmente a gente utiliza o while nessas outras condições. E a gente tem o do while, pessoal, que é igual ao while. A grande diferença é, o while, a condição vem na primeira linha, do while a condição vem na última linha. O que isso significa, né? Qual é a consequência disso? Significa o seguinte, dependendo da condição, né, da inicialização, o while pode ou não executar o conteúdo que está dentro dele. Já o do while, a gente garante que ele vai funcionar pelo menos uma vez. Porque como a condição está no final, mesmo que a atualização seja algo doido, não importa. Porque ele vai entrar uma vez, executa o conteúdo que está dentro do while e depois ele faz a condição. Beleza? Então, enquanto o while pode não ser executado nenhuma vez, o do while ele vai sempre ser executado pelo menos uma vez. Normalmente, quando é que a gente utiliza então o do while e o while? O do while normalmente a gente utiliza quando a gente quer realizar validações de entrada. O que é validação de entrada, pessoal? Eu quero garantir que o meu programa só vai aceitar valores em um determinado range. Sei lá, só números entre 0 e 50, números menores do que 1000, números maiores do que 10. Então, nessas ocasiões é que a gente utiliza o do while. Como a gente não consegue garantir do usuário que ele digite qualquer valor, a gente usa o do while para isso. Então, vamos supor que esse nosso programa aqui só aceite números maiores do que 100, por exemplo, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso então, pessoal? Essa validação. Então, para a gente ter certeza, ó, vamos entrar com números menores do que 100, veja que ele aceita. Opa, vai dar problema. Veja que ele aceitou os números menores do que 100. Agora a gente vai colocar a hora que a gente lê esses valores dentro de um do while. Então, veja que eu idento aqui o meu código, né? Porque eu estou colocando ali uma nova abertura de chave, tudo que está ali dentro, então, fica mais à direita. Esse é o conceito aí da identação. O que a gente vai fazer aqui então, pessoal? Eu só não quero garantir que os números digitados sejam maiores do que 100. Então, se os números digitados forem menores do que 100, eu vou ficar repetindo. Eu repito enquanto o número for menor do que 100. Quando o número for maior do que 100,
significa que o número para mim é válido. Então, eu deixo de repetir. Esse número eu aceito. Então, a minha repetição vai ser while número for menor do que 100, ou seja, enquanto o número digitado for menor do que 100, eu vou continuar repetindo. Então, eu repito. A minha condição é ao contrário do que eu realmente quero. Eu só quero aceitar números maiores do que 100. Eu coloco, então, na validação, no do while, número menor do que 100. E aí ele vai ficar nessa repetição. Vamos ver se isso vai funcionar? E se a minha lógica está correta? Então, ó, digite um número. Eu vou digitar um número menor do que 100. Ó, veja que era para ele parar no 4, né? Ele não parou. Vamos melhorar esse carinha aqui para a gente ver que ele realmente está parando ainda no primeiro elemento. Na hora que a gente fala digite um número, eu vou colocar aqui digite o, e aí eu vou mandar mostrar o valor do conte. Tá bom? Que aí a gente vai saber se é o 1, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Veja só, com esse símbolozinho aqui. Mas tudo bem. Então eu vou até fazer assim, ó. Pronto. Estou colocando ali mais uns, porque como ele está começando do zero, só para não ficar feio na tela, né? Então, ó, digite o primeiro, né, número. Vou digitar um número maior do que 100. Veja que ele vai passar para o segundo número. Digite o segundo número. Só que agora eu vou ficar digitando um número menor do que 100. Veja que ele vai ficar repetindo o segundo lá, ó. Ele está validando realmente a entrada. Vou digitar um número maior do que 100 de novo. Veja que ele foi para o terceiro número. Beleza? Então, a validação serve para isso. Olha lá. Vou ficar no... Digitei um número maior, passei para o quarto. E assim, sucessivamente. Então, ele encontrou o maior e o menor. Beleza? Então, pessoal, o do while e o while servem para isso. E a estrutura de repetição. Para a gente repetir um elemento, normalmente o for a gente utiliza quando a gente sabe quantas vezes a gente vai repetir. Eu tenho um vetor de 10 posições. Eu utilizo um for. Ah, não, Muniz, mas eu prefiro utilizar o while. Beleza, pode utilizar. Só lembre da inicialização e da atualização. Beleza? E o do while para a gente fazer um check-up, uma verificação, né, no que está sendo digitado.